Gente, eu fiquei assim, chocado com o poder da solidariedade das pessoas. Eu não vou aqui falar dos gatos, vou dar uma rápida atualização. Eu consegui pagar essa dívida de mais de 20 mil reais. Gente, mais de 20 mil reais. Como paga uma dívida de mais de 20 mil reais através de doações? Vocês são maravilhosos, povo da internet. Eu vou fazer um vídeo assim que a gente já tem mais 3 gatos internados no hospital. Então assim que eles saírem do hospital, eu faço uma prestação de contas assim, geral para todos, porque a gente esse mês, esse mês passado, não lembro, a gente ajudou mais de 7 gatos, e esses 7 gatos deram uma conta de mais de 20 mil reais no hospital de internação, que eram gatos que estavam em estado assim crítico de saúde. Era essa solução que eu queria dar. Inclusive tem um gato aqui, desses gatos aqui na minha casa, que isso já tem para um outro vídeo, porque esse gato está aqui na minha casa. E não, eu não adotei esse gato, não vou poder adotar, ele está para adoção. Então assim que ele for adotado, ele vai para casa final dele, da família dele. E se você quiser saber de todas essas atualizações de gastos, do que está acontecendo, as cirurgias que estão sendo feitas nos animais, me segue lá no Instagram, que eu coloco sempre lá eu consigo atualizar com muito mais frequência que aqui no YouTube, tá bom, minha gente? E é isso, vamos pro vídeo de hoje. Tem uma coisa que eu sempre falo pra vocês, que quando vocês saírem do Brasil para virem pra China, caso vocês queiram vir pra China, né, vocês têm que sair para trabalhar com visto certinho, visto de trabalho, porque se você sair sem visto de trabalho, ó, eu tô sempre falando disso, se você sair do Brasil sem visto de trabalho para vir trabalhar pelo menos aqui na China, você vai cair em roubada, porque, gente, a China não é brincadeira, não tem jeitinho, você vai se ferrar mesmo, porque aqui, gente, é a selva. É matar ou ser comido. Basicamente isso, né? E eu tenho várias histórias, porque eu já trabalho aqui há mais de 10 anos. Tenho 9 filhos, né? Espalhados aqui por este país. Mais de 9 filhos, né? Porque eu já resgatei tanto bichinho por aí, que é mais de 9 filhos. Então eu tenho aí um currículo extenso com vários causos, várias tretas que aconteceram. E aqui eu sempre divido as coisas que acontecem com a minha vida, né? Coisa de ruim, porque dá bastante visualização e engajamento. E a gente precisa disso aqui, ó, para poder pagar as contas e as rações aqui de todos os animais. Então já deixa seu like, deixa seu curtida, deixa seu comentário. E o vídeo de hoje que eu vou trazer é um caso, não vou aqui citar o nome da empresa, dar aqui muitos detalhes, todos os nomes que eu vou citar aqui são nomes fictícios, tá? Justamente porque eu acho que o nome das pessoas e a empresa não tirando essa história não é muito relevante. O que é relevante é a situação para você entender, colocar na sua cabecinha de vento de algumas pessoas, né? Porque tem pessoas que têm cabeça de vento. Que, gente, saia do seu país com as documentações certinhas. Eu bato nessa tecla praticamente todo mês, eu falo isso. E a pessoa ainda me inventa de vir. Ah, eu vou vir de qualquer jeito. Não vai vir de qualquer jeito, porque se você vir de qualquer jeito, vai acontecer coisa de qualquer jeito com você. Você vai tomar no seu toba, bem gostosinho, gostoso. E você vai se dar mal. Você não vai gostar, você vai ficar traumatizado ou traumatizada. E aconteceu foi o seguinte, eu estava trabalhando numa empresa que eu não queria muito trabalhar lá, porque eu achei que eu não gostei muito do ambiente. Sabe quando você vai para uma empresa e você não gosta muito do ambiente? E assim, em todos os meus empregos eu trabalho por contrato, né? Porque é uma coisa muito comum que nós temos, você assina um contrato de que você vai trabalhar, sei lá, 2 anos, 3 anos, 1 ano. Fiz um contrato com essa empresa, não querendo muito ir. O fator definitivo por eu ter aceitado essa empresa foi porque na outra empresa que eu tava vivendo um relacionamento muito abusivo, trabalhista, né? Tem mais essa, né? Então eu tava muito desmotivado e a empresa que eu tava já tinha terminado o contrato com a empresa para qual eu tava trabalhando. Então quando terminasse o meu contrato, eu ia ficar sem trabalho. Aí surgiu essa empresa, aí eu pedi um valor assim bem alto de salário e eles toparam dar esse valor alto de salário. Eu falei, oba, gostei. Aí fiquei lá uns meses trabalhando, né? Passou mais de 1 ano trabalhando lá e a gente sempre tendo ali embates com a empresa, né? E com o chefe, porque assim, os meus chefes, por incrível que pareça, a gente era uma empresa multinacional que inclusive tem até sede no Brasil hoje em dia. Mas a gerência dessa empresa, das pessoas que mandavam, dos gerentes, dos gestores, eram todas pessoas que não tinham experiência na área. Então vamos fazer o seguinte, era uma empresa, sei lá, era uma padaria. Aí eles queriam vender doce no Brasil, vender bolo no Brasil.
coisa assim, né, da China. Não era padaria, obviamente, só que mascarando a verdade da empresa. Aí eles contratavam quem para ser os gerentes? Uma pessoa que tinha experiência fazendo panificação, fazendo com padaria, com comida? Não, eles colocavam ali na experiência uma pessoa que tinha experiência na construção civil, que não tem nada de bolo, de panificação, pra você ter noção. E a gente, meu Deus, a gente tinha várias assim traves que a pessoa não sabia fazer o negócio, né? A pessoa fazia perguntas assim meio que óbvias. A gente que usa as coisas, por exemplo, Facebook, YouTube, Twitter, as redes sociais, a gente sabe como as coisas funcionam, o básico, né? E essas pessoas não sabiam, né? Por exemplo, queria fazer anúncio de bolo no Facebook. Ah, como é que faz anúncio de bolo no Facebook? Ah, se eu colocar uma pessoa pelada no YouTube, o vídeo vai ser derrubado? Vai, obviamente. Posso colocar uma pessoa dançando assim, peladona no bolo? Não pode, né? E, obviamente, a gente sabia que isso não podia. A gente falava assim, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque não é o perfil do público brasileiro e tal. Então a gente tinha vários embates nisso, porque eles queriam vender o bolo deles, assim, de qualquer jeito, e as pessoas não tinham, assim, que tava ali, não é querer falar assim mal, mas as pessoas literalmente não tinham qualificação. E quando a gente ia ver o currículo da pessoa, a experiência, toda a formação da pessoa, ela nunca tinha passado, nunca tinha feito um bolo na sua vida, que era o produto principal. Página, na empresa internacional. Por que isso acontece? Porque aqui nessa empresa que eu trabalhava, apesar de ser uma empresa internacional, era uma empresa que eles tinham muito dinheiro aqui na China. As empresas têm muito dinheiro, tinha muito capital que eles injetavam e tal. Eles tinham dinheiro pecas para gastar. Então eles gastavam assim, sei lá, vamos comprar glacê, 1 quilo de glacê por 100 mil reais. Vamos porque a gente tem dinheiro. E torrava. Porque a gente vive numa geração de que são pessoas que cresceram com essa coisa da política do filho único, cresceram mimadas e cresceram com muito cheio de recursos e dinheiro para gastar e torrando e testando. A gente do Brasil, que a gente não tem muito dinheiro, a gente pega um dinheirinho e já investe ali certeiro porque a gente não pode perder dinheiro. Aqui na China não é essa mentalidade. Aqui na China eles têm muito dinheiro, as pessoas que têm dinheiro, e eles vão jogando ali, pá, joga ali, vai atirando, e o que render, rendeu. E também não importa a forma de como é que eles vão fazer para aquilo render, eles só querem os números. A gente ficava muito pé da vida, imagina um ano trabalhando com isso, pé da vida, a gente questionando, mas não é assim, a gente via que as pessoas ali não tinham conhecimento da área, nunca tinha feito um bolo, não entendia, a pessoa perguntava assim, precisa colocar trigo no bolo? Eram as perguntas assim básicas, assim, a gente ficava assim, Jesus, a gente saía da equipe do Brasil, saía com uns questionamentos assim, torcendo, Jesus, Maria e José, o que vai acontecer dessa empresa? O pessoal discutindo coisa básica, que é uma coisa meio que óbvia. Aí qual foi a ideia deles pra acalmar esse climão? Porque tinha ali um climão entre a gente do Brasil que estava trabalhando aqui na China com os gestores, que a gente falava que eles não entendiam muito bem, a gente sabia, e eles não estavam nem aí, porque, né? E tinha essa coisa assim de que, pelo fato de você ser estrangeiro, toma essa no seu toba. Pelo fato de você ser estrangeiro, você não tem a capacidade de gerenciar um departamento aqui na China, porque aqui na China, um chinês só vai acreditar no outro chinês. Por mais que você tenha um estrangeiro ali super qualificado, com PhD, que entenda, só pelo fato de ele ser estrangeiro, ele não vai ter capacidade para gerenciar aquilo que ele tem PhD, que ele é formado naquilo. Ele vai pegar a gerência, a gestão desse projeto vai passar para um chinês que talvez não tenha nem experiência com aquilo, mas é a questão deles falarem o mesmo idioma e eles sempre darem mais credibilidade para o chinês. Tem isso. Então a gente ficava assim, meu Deus, aí o que foi que aconteceu? Contrataram vários chineses para cada país, porque eram vários países, departamentos, né? Vários chineses que não tinham necessariamente experiência também fazendo bolo, então, mas tinham experiência gerenciando alguma coisa. Então pegaram vários chineses e cada país, Turquia, Rússia, qual era o outro? Índia, cada país tinha um chinês que eles contrataram só para isso, para mandar para gerenciar, ou seja, colocaram ali um outro chefe. Aí eu falei, gente, colocaram mais um outro chefe como se isso fosse solucionar, porque o problema não é colocar mais um chefe, o problema é colocar o chefe que saiba o que tá fazendo. Aí, pois bem, colocaram outros chefes pra gente, aí a gente tinha que reportar agora não pro outro chefe que a gente reportava e que a gente sabia que ele só tava fazendo merda. A gente tinha que reportar pro Brasil, era uma chinesa, era a Fátima, nome fictício. A gente tinha que reportar pra Fátima, a gente falava tudo pra Fátima, a Fátima tinha que falar pro chefe, tinha mais essa etapa, né?
E o chefe falava para a chefona, né? Que era o top, né? Aí colocaram assim mais uma etapa só pra gente ter mais reuniões e perder mais tempo, né? Aí eu sei que a Fátima, né, que é a chinesa, ela já tinha percebido isso, que o que ela falava pro chefe não chegava no final, porque o chefe não queria também aceitar, porque eram sugestões que vinham da gente, e o chefe ficava assim relutando em aceitar, porque não ia dar certo. Aí a Fátima tinha que ter todo ali o jogo de cintura para o negócio andar. Aí o que aconteceu foi que a Fátima, às vezes, ela ficava um pouco assim, estressada comigo, com algumas coisas, pelo fato de, por exemplo, de coisas básicas. Eu fazia um monte de coisa, editava vídeo, editava coisa X, coisa Y, fazia brainstorm de outras, fazia várias coisas. Todo mundo da equipe fazia muita coisa, né? Aí eu percebia que a Fátima, ela já começou a ter uma coisinha ali contra mim, quando, por exemplo, ela ficou assim chateadíssima, eu fiquei assim chocado, porque ela ficou revoltada porque eu não sabia fazer uma fórmula ali de Excel. Obviamente que não era uma fórmula assim fácil, simples, assim, como somar, subtrair, era uma fórmula mais complicada, que você tinha várias condições, e se essas condições não derem match com a outra coluna, dava um resultado negativo e não aparecia, era uma coisa assim. E eu sou péssimo pra fazer esse tipo de coisa, mas eu tenho tantos outros talentos que eram talentos necessários para a função que eu estava exercendo, que não saber fazer usar uma fórmula no Excel mais complexa não era uma coisa do escopo do meu trabalho, porque isso é uma coisa para quem trabalha em escritório, trabalha fazendo planilha e tal, que não é o meu caso. O meu caso era para fazer outras coisas. Por exemplo, no meu caso, para encontrar novos sabores de bolo. Você não precisa, para encontrar novos sabores de bolo, saber mexer em coisas complexas de uma planilha, né? Você precisa entender, sei lá, como é que funciona um Word, um Excel, ok. Mas se você não sabe fazer a planilha, você pode passar para uma pessoa que saiba e te ajuda. E ela ficava assim, estressadíssima com isso e tal. E comecei a perceber que ela ficava estressada com determinadas coisas, as quais não eram, tipo assim, uma competência pra minha função, mas era uma competência pra quem trabalhava em escritório. Mas eu fazia tantas outras coisas. Aí o que foi acontecer? Um belo dia eu fui convidado para a salinha. Me chamaram assim, na verdade eles chamaram todo mundo do time, né, individualmente. E para as outras pessoas eles ofereceram um aumento de salário. E eu achei, e claro que ninguém podia falar, né, que tinha recebido um aumento de salário. O pessoal tá assim, com um sorriso da ponta a ponta. Aí eu fui o último. Quando eu cheguei lá na reunião, tava a Fátima, tava o meu chefe, que antes eu respondia pra ele, mas agora eu tinha que responder pra Fátima, e a Fátima respondia pra ele, e uma outra chefe que entrou pra reestruturar as merdas que aquele chefe fazia, aquele primeiro chefe. Essa é uma empresa que todo mês tinha um chefe novo que eles botavam, eles criavam, tentavam ali remanejar. Aí ele chegou assim com o papelzinho assim, a gente tá gostando muito do seu desempenho e tal. Sendo que no meu time era uma das pessoas que mais faziam coisas relacionadas ao trabalho em si, que tinha que fazer do negócio dos bolos, né? E a gente gostaria de convidar você a sair da empresa, assim mesmo. Por que eles fizeram isso? Porque como eu tinha um visto de trabalho, tava tudo legalizado, com contrato certinho, eles não podiam me demitir, porque eles tinham que esperar o meu contrato terminar para poder me demitir, e se eles quisessem me demitir antes do término do meu contrato, eles tinham que pagar todo um mês de salário que eu tinha. Então, tipo, sei lá, eu tinha mais, 6 ou 7 meses de trabalho, então eles eram obrigados a pagar 7 meses de trabalho do meu salário, que seria um salário super alto, e eles poderiam me demitir. Só que, obviamente, se eles pagassem 7 meses de salário, ia ser, tipo, muito dinheiro, eles não queriam, né? Então eles sentaram comigo e falaram assim, olha, a gente vai te dar 2 alternativas. Aí eu falei, então tá. Conte essas alternativas. Primeira alternativa, você aceita receber 3 meses de salário mais um bônus. Aí você sai próxima semana, tipo assim, era na quinta-feira, isso. Aí ele falou, você sai amanhã, sexta-feira. Pra segunda-feira já não tá mais lá na empresa, que era um... eu esqueci de falar que o negócio tava tão estranho, que eles colocaram a gente pra uma salinha que não era nem sala de escritório mesmo, era uma sala de reunião, e a gente tinha que levar os laptops e colocar em cima da mesa, enquanto todos os outros idiomas, outros países, eles tinham uma salinha normal, assim, com escritório, com uma mesa. A gente não tinha isso, a gente tinha que se virar dentro de uma... A gente foi praticamente jogado, né?
E ele falou que a empresa não tava fazendo muito dinheiro, não tava, tipo, só que isso era balela, a gente fazendo dinheiro, porque eles não faziam dinheiro, porque, né, eu queria falar pra eles assim, não tá fazendo dinheiro porque vocês fazem umas atitudes burras, jogando dinheiro, queimando dinheiro, né, a culpa não é minha. Aí eles falaram, você sai já sexta-feira da empresa, e quando você sair da empresa, você vai receber 3 meses de salário mais esse bônus, e tá ok. Ou, segunda proposta, você continua aqui mais um mês e a gente vai reavaliar você. E se a gente gostar de novo do seu trabalho, você continua aqui. Aí eu pensei assim, ficar comigo assim, eles já têm a opinião formada sobre mim. Eles não me querem aqui, obviamente, que eu já sinto esse negócio. E esse negócio de falar que a empresa está passando por dificuldade, isso é balela, porque eles mudaram o salário do pessoal, né? E eu queria falar isso, jogar na cara deles, assim, falar assim, se tá ruim, por que vocês aumentaram o salário do pessoal? Eu queria jogar isso, mas ia ficar, tipo assim, um climão, mais climão que vocês iam imaginar, né? Aí eu falei assim, ok, eu vou aceitar, porque eu também não queria mais falar, foi nesse tempo que eu fui pra Coreia também, passei 6 meses na Coreia, nessa roubada aí desse país, assim, acreditando no papo furado de amizades. Amigo falou assim, vem aqui pra Coreia que a gente vai fazer um negócio bem bolado, vai dar super certo. Tomei no toba também com suas amizades. Aí eu já tava querendo mesmo sair da China, viver outras coisas, eu achei que já tinha juntado o dinheiro que eu queria juntar, e falei, sabe que é a mesma coisa? Vou sair com classe, com dinheiro no negócio, né? Porque se eu continuasse lá, eles não iam poder me demitir, mas ia ficar um clima super chato. Eu já tava trabalhando praticamente dentro de uma salinha, quase salinha do lado do negócio do pessoal da limpeza, né? Ali super escondido, ia ficar um clima chato e tal. Eu já tava assim super de boa, falei, eu aceito então. Aí quando eu falei, eu aceito, minha gente, a mulher, que era a chefe do financeiro, que era a chefe que tinha entrado pra gerenciar as merdas do chefe, tirou um contrato, pá, uma pastinha, ela disse, então você assina isso. E quando ela tirou esse contrato da pastinha, já tava tudo preenchidíssimo com os valores, com o meu nome, ou seja, ele já estava esperando que eu ia assinar, que eu ia pedir, que eu ia aceitar aquela oferta, né? Aí quando ela me deu, aí eu fiquei assim, surpreso, mas eu tentei fingir que eu tava assim, elegantíssimo, assim. Eu olhei assim, porque no fundo eu falei assim, caralho, que filho da puta, eles já estão com os negócios aqui prontos pra minha demissão, pra eu aceitar a demissão, né? Tipo, eu não sei se é uma coisa muito comum as empresas negociarem. Me conta aí se no Brasil ou no país onde você mora, também você pode negociar a sua demissão, porque eu também, sinceramente, não sei, nunca passei por essa. Essa foi a primeira vez em que eu pude negociar a minha demissão e que eu achei bem estranho. Aí eu olhei assim, aí eu pensei e falei assim, eu vou falar que eu não quero aceitar, que eu vou ficar mais um mês. Juro pra você, por Deus, que eu fiquei assim, tipo assim, um minuto pensando, ficou aquele climão, todo mundo olhando pra mim como se fosse assim, final de capítulo de novela, como se o negócio fosse terminar e pá! Aí eu falo uma coisa. Aí eu falo assim, então eu não aceito. Eu acho que ia ficar um clima horrível, que já tava, né? Mas só fiquei assim em choque, mas eu tentei não demonstrar que eu estava em choque. Aí eu peguei, assinei. Aí quando eu voltei, tava todo mundo comemorando na sala, porque eles iam receber aumento e tal. Só que ninguém falava pra ninguém que eles iam receber aumento, que não pode falar, porque tem na causa que você não pode falar. Mas o pessoal sabia, tava ali comemorando, eu falei, gente, fui demitido. Aí o pessoal... O quê? Sendo que a Fátima já sabia que eu ia ser demitido, porque provavelmente a Fátima tinha que escolher alguém para ser demitido, ou eles queriam saber se realmente valia a pena me demitir, e me demitiram. E aí eu acabei indo, tipo assim, fiz todos os procedimentos de demitir, que devolver computador, devolver crachá, essas coisas, que aqui na China você recebe tipo um formulário que você tem que dar, tipo assim, ciência e devolvido, sabe, nos negócios. Você tem que passar por vários departamentos para os chefes ficarem assinando para dizer que você devolveu tal coisa que você usava da empresa. E foi tipo assim, uma das histórias assim mais bizarras. Eu não me senti mal porque eu já queria sair, eu já tava tipo assim com o dever cumprido, e eu sabia que aquele lugar ali não ia crescer mais do que eu esperava, né? Ia ser sempre assim aquilo ali, só que assim eu queria ficar lá porque eu queria terminar de juntar o meu dinheirinho, que era um dinheirinho muito bom que ia dar. Se eu ficasse assim mais de 7 ou 6 meses que precisava para terminar o contrato, eu acho que eu ainda ia fazer mais dinheiro, só que aí eu fiquei pensando,
e o meu emocional, o meu psicológico. Eu já tive experiência de ter um psicológico destruidíssimo, de ter ataque de pânico e tal. Inclusive, eu sempre falo que eu vou fazer esse vídeo, e eu nunca faço esse vídeo. Já faz mais de 2 anos que eu fico falando, vou fazer, e não faço. E esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o assunto que eu queria trazer pra vocês, que pra vocês verem, né? Você vai, ó, tomar no seu, que aqui não tem amizade, aqui não tem coisa assim, você tem que chegar no seu trabalho, fazer o seu, entrar por aqui e sair por aqui, o que vai acontecer. E se as pessoas, por exemplo, se você tá fazendo ali o seu bolo, e você fala bem assim, mas no bolo leva trigo, leva, sei lá, leite, leva ou água. Se você der todos os ingredientes do bolo e a pessoa falar que aquilo não se faz, você só aceita, engole no seco e fala que sim, realmente não se faz. Sim, senhor, não, senhora, e segue a sua vida. Então, hoje em dia, no auge dos meus 30 e poucos anos, quando os meus chefes... Hoje em dia, na empresa de trabalho, eu não tenho isso. Eu tenho um ótimo relacionamento com os meus chefes. Mas em todos os outros que eu passei, quando o chefe fala assim, não era assim, por mais que eu, sendo brasileiro, eu conheço, eu sei como as coisas no Brasil funcionam, quando eles falam assim que não, que azul é vermelho, eu falo e assino embaixo, é vermelho amor. Escreva assim, porque é assim que as coisas funcionam. Eu não tô aqui pra mudar este país, pra mudar as coisas, eu tô aqui só pra fazer meu dinheirinho, pagar os meus boletos e ganhar a minha experiência profissional e fazer vídeos aqui no YouTube pra ganhar monetização e influência. É isso, gente. Então eu queria agradecer a todo mundo que é apoiador daqui do canal. Se você quiser ser apoiador do canal, você pode ser apoiador. A gente tá esse mês com 20 apoiadores aqui, 20 membros do canal. Muito obrigado, Fabrício. Coloca aí o nome de todo mundo que é membro do canal. Então façam que nem essas pessoas aí maravilhosas, ajudem, porque vocês sabem aqui que o canal não dá muita renda, não dá quase nada de renda, mas quando vocês se juntam para ajudar aqui a gente, nossa, 10 pra vocês. Eu amo muito que a gente tá fazendo aqui uma família, uma comunidade muito bacana. Só comentários positivos eu gosto muito. Então, muito obrigado por todo mundo que tá ajudando de qualquer forma, sendo membro, compartilhando, dando like, porque a gente vai vivendo isso, um dia de cada vez, né? Então, próxima vai ter vídeo agora essa semana ainda de um tour de 360 graus, comendo no restaurante vegano japonês aqui, que eu fui hoje, inclusive. Então fica aí ligado, aperta o sininho, se inscreve no canal e compartilha pra todo mundo, tá bom? Um beijo pra você, um cheiro e até a próxima. Tchau, tchau.